Capítulo 33. A segunda vítima. Foi por volta do amanhecer quando o corpo de Kronk chegou ao quintal da residência Floride. A equipe que veio limpar a residência do início da manhã descobriu Kronk. Como a primeira vítima, todo o sangue foi drenado do seu corpo. Seu cadáver estava seco e parecia a pele do animal. A polícia ficou apavorada a ver outra vítima morta de maneira tão bizarra. Espalharam mitos urbanos sobre como um predador pode nem ser humano. Seguiram-lhe rumores de que Floride havia enlouquecido e ter perdido seu único filho. Houve até rumores de que ele planejava adotar um novo filho para quem passaria todos os poderes e bem da família. No entanto, ele parecia ainda mais zangado por alguém ter ousado descaradamente trazer o cadáver para sua casa do que pela morte do seu filho. Ele sentiu que seus poderes estavam ficando mais fracos e, de alguma forma, ele havia sido enganado. Floride ficou furioso com o chefe de polícia e exigiu que encontrasse o culpado que destruiu o império familiar que ele construiu. Ele não se importava quanto custava. Para tanto, Lee andava em seu carro de polícia e vigiava a pousada cinza dia e noite. A atmosfera da outrora revigorante cidade litorânea estava se tornando monótona e sombria. Estava se tornando uma cidade de morte. Eles devem estar loucos? Como eles podem simplesmente jogar o corpo na frente da casa como se estivesse se exibindo? Izzy balançou a cabeça enquanto ouvia a notícia. Quem fez isso deve estar louco. Ele sabia há muito tempo que os vampiros careciam até mesmo da menor requisito de humanidade. Mas essa era a primeira vez que eles se revelaram ao mundo humano com tanta ousadia. Tenho certeza de que era um presente para nós, disse Kitty. Um presente? Najak perguntou. Eles querem que saibamos que eles estão vindo e que eles vão nos encontrar. Isso foi um aviso cruel e amargo disfarçado de presente. Não podemos mais negar o fato de que os vampiros estão aqui. Eles esperaram isso, mas foi uma reviravolta desastrosa que eles não tiveram escolha a não ser aceitar. As coisas estavam progredindo mais rápido do que Giri pensava, e ele ficou extremamente nervoso. Ele tinha que ser implacável com aqueles que perseguiram por tanto tempo. De agora em diante, volte direto para a pousada depois da escola. Continuaremos a patrulhar, mas temos que ficar juntos. As maiores forças dos lobisomens contra os vampiros era a tática de grupo e cooperação. Será que a polícia vai ficar bem? Eles vão matar se for preciso, independente de quem seja. Giri apertou gentilmente o braço trêmulo de Tail, tremendo desde os ombros. Não precisa ter medo. Não se esqueça que proteger nosso território é o orgulho de um guerreiro. Não era adequado para ele ser perseguido incessantemente por vampiros e se tornasse suas presas. Os meninos eram jovens e ainda não totalmente crescidos, mas seus inimigos não esperariam que amadurecessem. E Khan? Ele não sabe que somos lobisomens. Ele vai continuar procurando por eles conosco? E se ficar perigoso? Tail tá certo. Mesmo que Khan tenha força sobre-humana, no final, ele ainda é apenas um humano. Você não acha? Izzy acrescentou a observação de Tail. Izzy não perderia essa oportunidade de dar a conhecer a sua opinião. Ele estava tentando sondar quais eram as intenções de Giri, mas Giri permaneceu em silêncio, como se ainda não tivesse tomado uma decisão. Izzy deu um passo para trás, mantendo uma atitude rígida. Ele parecia entediado de discutir consigo mesmo, nunca chegando ao fundo de nada. Najak suspirou enquanto observava o jovem Tail tentar superar seus medos. Najak queria se tornar um irmão confiável, mas não foi fácil livrar-se da pressão de um grande e intangível inimigo. Se ele fosse um pouco mais forte, poderia ter protegido seus pais? Ele poderia ter feito algo além de cobrir os olhos do seu irmãozinho para que ele não visse a caçada brutal? No caminho de volta para seu respectivo quarto, Izzy agarrou os ombros caídos de Najak e o puxou para cima. Algo em sua mente? Não. A resposta de Najak foi imediata, como já esperasse a pergunta. Izzy sorriu como pudesse ler a mente de Najak. Izzy então tendia a fazer o movimento depois de explorar minuciosamente todas as emoções. Ultimamente, no entanto, ele se tornou mais sintonizado com o sentimento dos outros a ponto de se tornar irreconhecível. Com certeza, o que é? Khan te deixou maluco de novo? Najak refletiu sobre isso por um momento. Izzy estava extremamente preocupado. Izzy era rápido quando se tratava desses cálculos, então talvez ele tivesse uma ideia melhor. Por que você está olhando para mim tão atentamente assim? Você tem sentimento por mim ou algo assim? Perguntou Izzy. Você acha que eu sou tão perturbado? Najak respondeu sem rodeio com um ar maduro e gracioso sobre ele, o qual Izzy coçou o canto da sua têmpora. Seja de um lobo ou de um humano, a mente era uma coisa complicada. Uma vez que começasse a ficar obcecado por alguma coisa, seria consumido pelo desejo emocional. Izzy acreditava que Najak estava preso em tal estado. Najak geralmente era quieto, mas agora ele estava definitivamente exibindo vibrações diferentes. Izzy bloqueou o caminho de Najak, mostrando mais determinação do que o normal. O que é então?
Você está fora de si desde que saiu para patrulhar com o cano aquele dia. Ele sentiu na Jack tentando se conter. Você viu alguma coisa além das pegadas de lobo? Ele tinha visto como o rosto de Khan ficou pálido quando viu as pegadas. Najak engoliu as palavras que não conseguia dizer em voz alta e virou a cabeça para olhar pela janela. Ao longe, a espessa floresta lilás balançava na brisa como uma ilha. Assim que o corpo de Kronk foi descoberto, Najak foi até Mika. Ela olhou para ele inexpressivamente. Todos eles vieram vê-la em poucos dias. Vários homens me visitaram ultimamente. Devo ficar feliz com isso? Najak havia perdido peso, ou talvez tivesse apenas amadurecido um pouco. Ela não via há muito tempo desde o incidente da loja Ryan. Ela não conseguia identificar, mas algo nele definitivamente havia mudado. Alguém mais veio? Khan e Enzi. E você agora? São 3. Por que vocês não vieram juntos? Eu não gostaria de fazer isso. Najak tinha uma expressão desagradável no rosto, talvez por ter imaginado tal cena. Mika achou a reação estranhamente fofa, provavelmente porque ele geralmente era tão reservado e inexpressivo. Ele não queria mais tirá-la do seu pensamento. Najak olhou para o relógio e olhou para o céu ainda claro. Que horas você vai para casa? Depois que minha avó janta, por volta das 7 horas. Não é tarde demais? Os dias são longos no verão, tá tudo bem. Mas ainda... Ele não estava recuando. Mesmo que os dias sejam longos, mesmo assim. Para Mika, o incidente foi apenas algo que aconteceu com outra pessoa, mas não com Najak. Qualquer um pode ser a próxima vítima e Najak esperava que não fosse Mika. Najak se comportou da mesma forma que Enzi e isso o surpreendeu um pouco. O que estava deixando tão ansioso? E como ela se tornou tão importante para eles? Mika pensou sem saber quando tudo começou, mas ela não conseguia identificar o momento. É por causa daquela pessoa que morreu? Ela perguntou cuidadosamente e Najak respirou fundo. Ele não pretendia preocupá-la com seus comentários, mas Najak sentiu um pouco arrependido de ter deixado Mika nervosa. Há muitas pessoas desaparecidas. Não custa nada ter cuidado. Então você veio aqui porque está preocupado comigo? Najak não respondeu. Ele não vomitou palavras vazias e nem deu uma explicação longa para se justificar. Ele apenas olhou para os olhos de Mika como se para sinalizar sim em seu silêncio. Não saia muito cedo de manhã. E definitivamente não quando estiver escuro. O vampiro seria mais ativo à noite. Como Mika havia dito, os dias de verão eram um pouco melhores porque os dias eram mais longos, mas o vampiro ainda estaria machucando humanos. Izzy me disse que não faz muito tempo que eu sou esquisito. Parece com ele. Você acha que eu sou estranho? Perguntou Mika. O que você quer dizer? Najak sabia o que Enzi sentia por ela. No entanto, Najak não achava que isso fosse motivo para ignorar seus verdadeiros sentimentos. Ele pensava em Mika da maneira que bem entendesse e não podia negar. Mas quer saber? Vocês que são os esquisitos. Nós? Vocês são primo e vocês dizem que são primo, mas são muito próximos. Vocês são primo e vocês dizem que são primo, mas são muito próximos. É porque todos nós perdemos um membro da família, de alguma forma. Foi a primeira vez que ela ouviu isso. Embora presumisse que os primos haviam sido deslocados de alguma forma e é por isso que viviam junto, nunca lhe ocorreu que todos haviam perdido um parente. Najak geralmente compartilhava pouco, então ela não sabia como reagir a ele se abrindo sobre sua família. Ela estudou seu rosto sombrio, escondido na sombra, e falou com cuidado. Algo está errado, não é? O corpo do Kronk foi encontrado. Em poucos minutos, Mika ficou chocada de várias maneiras. Oh. Ela não conseguia definir o que estava sentindo. Ela realmente desprezava Kronk, mas agora que ele se foi, esse sentimento parecia insignificante e se afastaram. Agora há 2 vítimas e um número ainda maior de desaparecidos. Não podemos garantir que nenhum dos desaparecidos esteja vivo. O que ele estava dizendo? Najak, que andava no ritmo de Mika, parou de repente. Ele esperou que Mika se voltasse para ele. Enquanto seus olhares se encontraram, ele disse: Então, Mika, não quero deixar você sozinha.